Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? Será que há uma posição clara nos textos sagrados? Hoje vamos explorar profundamente as Escrituras, para revelar verdades surpreendentes e desmistificar conceitos populares. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, para que você possa entender claramente esse tema controverso. Ao assistir este vídeo, você ganhará uma nova perspectiva sobre as práticas funerárias à luz da Bíblia, o que pode ajudar em decisões importantes para você e sua família. Descubra se a cremação é aceitável aos olhos de Deus e como diferentes passagens bíblicas são interpretadas por teólogos e estudiosos. A cremação não é uma prática nova. Na verdade, ela já existe há milhares de anos. Civilizações antigas, como os gregos e romanos, frequentemente utilizavam a cremação como um meio de purificar o corpo através do fogo. Era uma prática respeitada e comum naquelas culturas. Mas quando olhamos para as tradições judaicas, vemos uma história diferente. Os antigos hebreus preferiam o enterro. Eles seguiam o exemplo dos patriarcas bíblicos como Abraão, Isaque e Jacó, que foram todos sepultados em túmulos familiares. Essa prática de enterro estava profundamente enraizada na crença de que o corpo é sagrado e deve ser tratado com respeito mesmo após a morte. E essa visão influenciou fortemente os primeiros cristãos. Hoje em dia, a cremação está se tornando uma opção cada vez mais popular em muitas partes do mundo, incluindo entre os cristãos. Há várias razões para isso. O custo mais baixo em comparação com o enterro tradicional, a falta de espaço nos cemitérios e preocupações ambientais são alguns dos fatores que estão levando muitas famílias a considerar a cremação. No entanto, essa tendência moderna vem acompanhada de muitas perguntas e incertezas. Muitos cristãos se perguntam se a cremação é realmente aceitável aos olhos de Deus. Será que estamos respeitando nossos entes queridos e nossa fé ao optar por essa prática? Essas são questões importantes e pessoais que precisam de respostas claras e bem fundamentadas. É exatamente isso que pretendemos fazer neste vídeo. Vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação. Vamos analisar textos sagrados, ouvir interpretações teológicas e considerar as perspectivas de diferentes denominações cristãs. Nosso objetivo é proporcionar a você a clareza necessária para tomar decisões informadas e alinhadas com sua fé. Se você está passando por um momento de luto ou precisa tomar decisões sobre os últimos desejos de um ente querido, ou mesmo se você está apenas curioso sobre como a fé cristã se posiciona nesse assunto, este vídeo é para você. Fique conosco e descubra todas as respostas que você procura, encontrando paz e orientação nas Escrituras. Vamos juntos desvendar o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação. Primeiramente, vamos contextualizar a prática da cremação. Desde a antiguidade, diferentes culturas têm suas próprias tradições funerárias, e a cremação sempre foi uma delas. Na Grécia e em Roma antigas, a cremação era comum e aceitável. Os gregos antigos acreditavam que a cremação libertava a alma do corpo, enquanto os romanos viam como uma maneira prática de dispor dos corpos após batalhas e grandes tragédias. Em contraste, os egípcios preferiam a mumificação, acreditando que preservar o corpo era essencial para a vida após a morte. No entanto, quando olhamos para a Bíblia, não encontramos menções diretas à cremação. O que encontramos são várias passagens que falam sobre a importância do corpo e sua ressurreição. Por exemplo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, Paulo fala sobre a ressurreição do corpo de uma maneira que sugere respeito e cuidado com nossos corpos. Ele diz: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado em corrupção, mas ressuscita em incorrupção. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. Além disso, temos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, que afirma: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este versículo enfatiza a volta do corpo ao pó, que é uma ideia que muitos associam ao enterro tradicional, mas que também pode ser interpretada como uma referência à decomposição natural.
seja através da cremação ou do sepultamento. Os teólogos têm diferentes interpretações sobre esses versículos. Alguns acreditam que a cremação pode ser vista como uma forma de desrespeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? A partir dessa perspectiva, preservar o corpo através do enterro é uma forma de honrar essa santidade. Outros, no entanto, argumentam que o importante é a alma e a fé em Deus, e não o destino final do corpo físico. Eles citam que Deus tem o poder de ressuscitar o corpo, independentemente de como ele foi tratado após a morte. A ênfase, portanto, deve ser na vida espiritual e na relação com Deus, mais do que na preservação do corpo físico. Além disso, diversas denominações cristãs têm suas próprias visões sobre a cremação. Enquanto algumas igrejas tradicionais, como a Igreja Ortodoxa e algumas vertentes do catolicismo, a desaprovam, outras são mais flexíveis e aceitam a prática, como muitas denominações protestantes. A Igreja Católica, por exemplo, até a metade do século XX, era contra a cremação, mas hoje permite a prática, desde que não seja feita por motivos contrários à fé cristã. A discussão se estende também a questões éticas e teológicas, como o respeito pelo corpo após a morte e a crença na ressurreição. Alguns argumentam que, na prática cristã, a forma como tratamos os mortos reflete nossa esperança na ressurreição e nossa fé na promessa de vida eterna. Por outro lado, há quem veja a cremação como uma prática e econômica, especialmente em locais onde o espaço para enterros é limitado. Para entender melhor essas diferentes perspectivas, vamos analisar alguns exemplos bíblicos de práticas funerárias. No Antigo Testamento, encontramos várias referências ao sepultamento como prática comum. Por exemplo, em Gênesis 23, descreve como Abraão comprou um campo para enterrar sua esposa Sara, estabelecendo um padrão de sepultamento familiar. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, vemos que Deus próprio sepultou Moisés em um vale na terra de Moabe, reforçando a ideia de sepultamento como prática respeitosa. Por outro lado, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, versículos 11 a 13, vemos uma situação em que a cremação é mencionada. Após a morte do rei Saul e seus filhos, os valentes de Jabes de Gileade recuperaram seus corpos e os queimaram, mas depois enterraram os ossos. Isso mostra que, embora o sepultamento fosse a prática predominante, a cremação não era completamente desconhecida. Além das práticas bíblicas, é importante considerar o contexto histórico e cultural. No Novo Testamento, vemos que Jesus foi sepultado em um túmulo, conforme descrito nos Evangelhos. Isso seguia as práticas funerárias judaicas da época, que enfatizavam a importância do enterro e a preparação do corpo. No entanto, essas práticas não devem ser vistas como mandamentos divinos, mas sim como reflexos das normas culturais da época. Então, o que devemos fazer? A decisão sobre a cremação é pessoal e deve ser tomada com base em suas convicções, fé e diálogo com líderes religiosos. É importante considerar as crenças individuais, os ensinamentos da igreja a que pertencemos e as circunstâncias pessoais. Lembre-se de que a fé cristã se baseia no amor, na compaixão e na esperança da ressurreição, independentemente da forma como tratamos o corpo após a morte. Não há uma resposta única e definitiva sobre a cremação na Bíblia. O mais importante é refletir sobre nossos valores e crenças pessoais e buscar orientação espiritual e comunitária. Seja qual for a sua decisão, saiba que o amor de Deus e a promessa de vida eterna transcendem as práticas terrenas. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Pôncio Pilatos escreveu sobre Jesus. Nela contém relatos impressionantes. Clique e acompanhe.
Mais uma vez, obrigado pela atenção. E que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.